O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinastes em nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa do reino de Deus. E assim há muitos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Muitos dos judeus, quando Jesus estava fisicamente, historicamente em Israel, muitos dos judeus rejeitaram Jesus como Messias, como Salvador da humanidade, como Filho de Deus enviado a este mundo, o Verbo encarnado. Mesmo com os seus milagres, mesmo com os seus ensinamentos, mesmo com a sua infinita bondade, muitos dos judeus, porque é sempre assim, né? Começa com os políticos, o poder político, secular, civil, e o poder político religioso. O poder religioso e o poder civil. Porque quando se corrompe os poderes, aí consegue-se fazer um grande dano, um grande mal à sociedade. E não foi assim, não foi diferente na época de Jesus. Também foi assim. Satanás, ele é muito esperto. Ele vai corromper primeiro o poder religioso, o poder político. Porque uma vez que aqueles que estão à frente das massas, estão à frente das pessoas, não estão claros naquilo que eles creem, naquilo que eles buscam, fica muito fácil manipular as massas, manipular as opiniões. E foi isso que aconteceu na vida histórica de Jesus. Muitos daqueles que viam Jesus fazer milagres, curar, libertar, perdoar pecados, ensinar o Antigo Testamento como nunca ninguém ensinou, trazer a lei e os profetas de uma forma totalmente atualizada. Os judeus, chefes do povo, muitos deles não quiseram acreditar em Jesus, por isso não tem salvação. Ali haverá choro e ranger de dentes. Lucas 13, 28. Quando virdes Abraão e Isaque e Jacó junto com todos os profetas no reino de Deus, está falando de Jeremias, Zacarias, Isaías, Oséias, Daniel, santos profetas, Elias, Eliseu. E vós, porém, sendo lançado
lançados fora. O que significa esse ser lançados fora? A gente acha que a religião justifica o homem. Não. Quem justifica o homem para a eternidade é nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe outro nome dado aos homens debaixo do céu, no qual posso encontrar a salvação. Atos capítulo 4, versículo 12. Só Jesus Cristo salva, não existe outro Salvador. João 14, versículo 6. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai para a eternidade, ninguém vai para o paraíso, ninguém terá a ressurreição da carne a não ser por mim. Padre, mas como que a maioria dos judeus não acredita em nosso Senhor Jesus Cristo? Isso está lá na carta aos Romanos, capítulo 10 e capítulo 11. Deus permitiu que um véu tampasse os olhos da fé dos judeus, para que aqueles que virão, Lucas 13, 29, virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa do reino de Deus. Jesus está falando da igreja. A rejeição dos judeus redundou na Santa Igreja Católica. Católicos significa isso, aberto aos quatro cantos, e Jesus aqui está falando dos pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. A igreja, ela fez discípulos em todos os cantos dessa terra. E quantos santos, quantas pessoas que já estão no reino de Deus, estão nos céus. Quantos santos, meu Deus, os próprios apóstolos que eram judeus e creram em Jesus como Messias, foram batizados, foram transformados, e nós celebramos todos os santos, a comunhão dos santos. A Igreja Católica dá mais de 25 mil nomes de santos, homens e mulheres, que estão na glória dos céus, fora os beatos, os servos de Deus, os veneráveis, a bendita comunhão dos santos, e aqueles que morreram na graça de Deus, na amizade com Deus, mas precisando de se purificar, precisando ainda de uma limpeza na alma, de serem acrisolados, purificados, vão para o purgatório. Mas o purgatório já é a salvação. As almas que estão no purgatório estão todas salvas. O purgatório tem níveis, né? Como se fosse um edifício assim, de 100 andares. Tem gente que está lá em cima, lá no 100º andar, pertinho já do céu, lá na cobertura, já sentindo o canto dos anjos, pertinho de estar na glória de Deus. E tem gente que está lá no primeiro, lá embaixo, perto do subsolo, perto do inferno. Os santos dizem que os graus mais inferiores do purgatório são semelhantes ao inferno. A única diferença é que as almas que estão no grau mais inferior do purgatório, elas sabem que elas estão salvas. O purgatório também tem níveis de duração. Para uma pessoa pode durar um dia, uma outra pode durar 1000 anos, fazendo uma analogia, uma comparação. Por quê? Porque o purgatório e o céu é a nossa vida na terra. É muito fácil de entender o céu, o inferno, o purgatório, conforme se vive, conforme se morre. Já diziam os antigos, conforme se vive, conforme se morre. Uma pessoa que viveu a vida inteira só procurando dinheiro, vamos olhar os artistas, para vocês entenderem, artistas, empresários, pessoas muito importantes, midiáticos, bilionários, pessoas famosas, bem famosas que a gente conhece. E a gente conhece mesmo a vida desses cantores internacionais, desses atores, atrizes internacionais, desses grandes nomes da história que viveram. Deus permite que eles sejam famosos, que todo mundo fale deles, né? Que eles estejam em livros, que eles estejam ilustrados, que eles estejam aí no YouTube, que eles estejam com CDs, DVDs, com shows, com filmes. Deus permite isso para mostrar qual que é o caminho da perdição. Padre, o senhor está dizendo que todos os artistas
vão para o inferno? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que todas as pessoas sem Deus, sem Jesus Cristo, não têm salvação. Alguém perguntou, Lucas 13, 23, Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu, fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. Padre, qual que é essa porta estreita? É a porta do céu. E para entrar no céu, deixa eu te dizer o itinerário. Tem que crer, ser batizado. Primeira coisa, batizado, crer, ser batizado. Senão não entra no céu. Segundo, viver o batismo na plenitude. Padre, o que é viver o batismo na plenitude? É só observar os mandamentos? Não. Observar os mandamentos somente não nos traz a perfeição. Jesus disse para o jovem rico que se ele observasse os mandamentos, ele estaria no caminho da salvação. Mas se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tem e me segue. O caminho da porta estreita, o caminho da perfeição, não é simplesmente observar os mandamentos. O jovem rico já observava os mandamentos desde criança, mas ainda faltava algo para ele, precisava um desprendimento interior. Aqui que está. Você pode ir na missa 3 vezes por dia, 3 não pode, né? 2. O católico pode comungar 2 vezes por dia, com licença da Santa Igreja. Você pode ir na missa cedo de tarde, a vida inteira. Se você for apegado a si mesmo, os sacramentos, né? Uma vivência contínua dos sacramentos não santifica. Você pode rezar o dia inteiro rezando, um terço atrás do outro, uma ladainha atrás do outro, ajoelhado, e eu conheço gente que reza e reza muito, orações vocais, orações penitenciais, isso ajuda a pessoa a se salvar, mas não é suficiente para santificar. Você pode ficar sem comer 3, 4, 5 dias, 7 dias, 1 mês sem comer, isso não é suficiente para santificar. Isso está na introdução da prática do amor a Jesus Cristo, de Santo Afonso Maria de Ligório. Na introdução ele já coloca isso, e ele cita o grande São Francisco de Sales, e São Francisco de Sales diz que não é a demasiada vida de oração que santifica uma pessoa, não são multiplicações de orações que santificam a pessoa, não são, são muitas penitências que santificam a pessoa, também não é fazer muitas coisas para os outros, ficar ajudando os outros, ajudando, que salva, que santifica, também não. Mas padre, o que santifica uma pessoa, que faz com que ela vá para o céu direto? Colossenses capítulo 3, versículo 14. A caridade. Revesti-vos, pois, da caridade, porque ela é o vínculo da perfeição. O que é a caridade, padre? Caridade não é ajudar os outros o dia inteiro? Não. Isso é boas obras. Caridade aqui no sentido mais profundo, caritas, é o teu coração unido a Cristo, e um coração unido a Cristo, onde é dócil, o coração é dócil, a vontade é dócil. Aí o que acontece? Jesus, com o seu Espírito Santo, ele começa a purificar aquela alma, e à medida que aquela alma for pura, é a medida que ela vai ascender a Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então, se você é um homem que comunga demais, uma mulher que comunga demais, mas é orgulhoso, eu que mando na minha vida, eu que tenho as rédeas. Se você reza o dia inteiro, muitas orações, mas é ganancioso, não se desprende, também isso não vai te santificar, vai te salvar. O batismo, a fé, os mandamentos, a prática dos sacramentos, a vida de oração, penitência, ajudar os outros, as obras de misericórdia, vai te salvar. Mas santificar, entrar na porta estreita, precisa de uma docilidade a Deus, e não sou eu que estou dizendo, viu? Lucas capítulo 13, versículo 24. Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão.
Porque para entrar no céu, você precisa deixar Deus te comandar aqui na terra. E eu estou para ver a pessoa que deixa Jesus fazer dela o que quer. É muito fácil, com todo respeito, a gente já está dentro da igreja e já acostumou 10 anos, 15 anos, 20 anos, comungando todo dia, rezando terço todo dia, não cometendo pecados mortais, mas ali eu controlo tudo. Às vezes Deus pede um ato de sacrifício, um ato de renúncia. A pessoa que está a vida inteira dentro da igreja, rezando, às vezes é padre, às vezes é freira, consagrado, Deus pede uma coisa, não, isso não pode, isso não dou, isso não faço. Por isso que Jesus está dizendo, raros são os que encontram a porta do céu, direto. Padre, então o senhor está dizendo que não está valendo nada o meu esforço? Está valendo, Jesus está dizendo que está valendo bastante, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar. Você está tentando, eu estou tentando, todo esse nosso esforço para entrar pela porta estreita, ele está sendo sim, muito válido, mas talvez não seja necessário, talvez não seja suficiente, e se não for suficiente, tenha certeza que você procurou o máximo o possível entrar no céu direto, e o teu purgatório vai ser um purgatório mais brando, vai ser um purgatório mais suave, vai ser um purgatório que terá menos dor, de intensidade de purificação e menos tempo. Então continue tentando, buscando a santidade, buscando a salvação, porque Jesus está falando do céu, do inferno e do purgatório, nesse dia 1º de novembro, dia de todos os santos. Os santos, bem-aventurados, eles foram dóceis. Santa Teresa d'Ávila ensina: santidade não é outra coisa do que a perfeita conformidade da nossa vontade com a vontade de Deus. Agora, antes de terminar essa homilia, faz um pequeno exame de consciência. Você acha que a vontade de Deus, ela se cumpre plenamente na sua vida? Padre, mas não cumpre na vida de ninguém. Não, cumpre, dos santos cumpre. A vontade de Deus foi plenamente cumprida na vida do Padre Pio, por isso que ele sangrou tanto. A vontade de Deus foi plenamente cumprida na vida de São José, por isso que ele dormia na hora certa, levantava na hora certa, por isso ele silenciava. A vontade de Deus foi plenamente cumprida na vida de São João Bosco, sendo dócil a Deus, sendo caluniado, sendo julgado, perseguido, e o homem lá resoluto, não desviando nem para a esquerda nem para a direita. A vontade de Deus foi cumprida na vida de Santa Teresinha do Menino Jesus, que entrou para o Carmelo com 15 anos, morreu com 24 anos, fazendo um ato heróico de sacrifício pela humanidade, pelos ateus, para aqueles que não creem. Então a vontade de Deus se realiza sim na vida dos santos. Não posso falar isso de mim, não posso, porque, como diz o Padre Pio, eu não sou um homem, eu sou um campo de batalhas, e é nas coisas pequenininhas da vida que a gente vê se você está sendo guiado realmente por Deus, ou se você tem resistência. Já digo de novo, pode comungar 20 vezes por dia, coisa que não vai acontecer, mas pode comungar 20 vezes, pode participar de 20 missas, pode rezar 50 terços de joelhos, se a vontade não dobrar. Pode ficar um mês a pão e água, se a vontade não dobrar, porque Deus não quer os excessos, Deus quer não um sacrifício excessivo, mas Deus quer misericórdia, Deus quer docilidade. E deixa eu ser mais prático ainda, está cheio de coisa na tua vida que Deus quer tirar, você não deixa. Cheio de coisa na tua vida, cheio de coisinhas e coisonas e coisas mais ou menos que Deus quer tirar, e você acha que não. Aí também a deficiência das almas que não sabem confessar, as deficiências
também dos diretores espirituais, porque não tem. Aí quando a gente vai ler a vida dos santos, vê um São Pedro de Alcântara, meu Deus do céu, o discernimento daquele homem, um Santo Inácio de Loyola, o discernimento daquele homem. Então santidade, gente, santidade com S maiúsculo, santidade bíblica que a gente acabou de ouvir no Evangelho, desculpa, essa santidade grande, maravilhosa, que Deus quer derramar, acaba não acontecendo entre os batizados. Por quê? Porque nós não permitimos que o Senhor reine sobre nós. Os judeus rejeitaram totalmente Jesus, muitos deles se condenaram. É bíblico, está em todo o Novo Testamento. Aqueles que aceitaram nosso Senhor Jesus Cristo, deixaram o Espírito Santo transformá-los, estão no céu. E aqueles que, esforçando muito, mas errando, porque é orgulhoso, é o orgulho que impede a santificação aqui nessa terra, é o orgulho. A pessoa quer fazer do jeito dela, é do meu jeito, e do seu jeito você jamais será santo. Peçamos a Nossa Senhora, Rainha de todos os santos, ela que está diante de Deus, sempre foi dócil, imaculada, cheia de Deus, que ela interceda por nós, porque veja a vida, por exemplo, desses artistas. A primeira carta de São Pedro, no capítulo 4, finalzinho do capítulo 4, já vai dizendo: se o justo se salva com dificuldade, o que não será do ímpio? Se nós que estamos aqui numa luta para entrar no céu é muito difícil, agora imagine esses artistas, gente. Olha as músicas, vejam as traduções das músicas, o conteúdo erótico das músicas, a vida dissoluta, sem responsabilidade com os mandamentos. Estou falando dos artistas porque são homens e mulheres públicos. Alguns já morreram na sua fama, morreram nos seus milhões, nos seus bilhões. Mateus 16, 26, o que vale o homem ganhar o mundo inteiro e vier perder a sua alma? Grave isso, não tem salvação eterna sem Jesus Cristo, sem a fé e sem o batismo. Por isso que são raros os santos que vão direto para o céu. Muitos vão para o purgatório e Deus os salva milagrosamente no último segundo, e uma grande maioria, muitos vão para o inferno, como Nossa Senhora mostrou em Fátima. A catequese de Nossa Senhora foi mostrar o inferno para os 3 pastorzinhos. Nossa Senhora triste dizia: vejam crianças, para onde vão as almas as alminhas. Nossa Senhora diz alminhas. Para onde vão as alminhas dos pobres pecadores? Porque não tem quem reze e faça penitência por eles. O que significa esse rezar e fazer penitência? Eles não têm méritos, porque eles não creem. Nós que cremos, nós que somos batizados, nós que comungamos, nós que rezamos, nós temos que rezar mais e fazer penitência por eles, viver para eles, para a salvação das almas deles, não para o meu bel prazer, não para os meus projetinhos, não para o que eu quero. Não basta de católico egoísta desse jeito. E se a gente viver essa vida espiritual egoísta, isso dá náusea, isso cansa a beleza. Nós temos que viver para as almas, nós temos que viver para a salvação das almas, para a glória de Deus, seja você quem for. Não, eu tenho outras coisas mais importantes, e eu domino aqui as coisas e tal, não precisa disso. Precisa sim. Muitos homens antes de você, leigos, se santificaram porque tinha a glória de Deus e a salvação das almas acima de tudo, como um São Luís Martin, pai de família, pai de numerosos filhos, como uma Santa Zélia Martin, dentro de casa, cozinhando, lavando, passando,
ensinando, educando, mas a glória de Deus e a salvação das almas era mais importante para Santa Zélia do que os seus projetos pessoais. Quantos sacerdotes antes de nós? Então, meus irmãos, não é brincadeira. Padre Pio chorava muito antes de morrer. O frade perguntou: por que choras tanto, padre? Temo que não haja espaço no inferno para a próxima geração. Santo Afonso de Ligório é um gigante, santo e doutor da igreja. Não tem um sermão de Santo Afonso que ele não fala sobre o inferno. Não tem uma parábola de Jesus que ele não fala do céu e do inferno. E agora nós vivemos para os nossos projetos. Parabéns, continue, Padre Braulio. Padre Braulio, continue vivendo para os seus projetos. Continue. Aí o senhor confessa sempre, o senhor vai lá, celebra a missa, não reza, se distrai o dia inteiro para cá e para lá, a cabeça fica voando, cheio de projetos. Parabéns, essa é a essência da tua vida. Não, 1000 vezes não. É fazer a vontade de Deus, é ser santo, é querer ser santo, é desprender de tudo. Mas aí, vocês leigos, se não tiver um padre na vida de vocês, um sacerdote, porque não existe salvação sem padre, não. Os apóstolos eram padres, missionários, bispos, padres, os apóstolos. E eles formaram uma geração de santos, padres, missionários, e assim foi vindo. Se não tiver uma geração de padres santos, bispos santos, que são santos efetivamente, passaram na portinha, estão passando e têm condições de ensinar vocês, é difícil demais. A santidade é algo que se transmite de geração em geração, de pai para filho, e parece que uns 50 anos para cá a turma perdeu o faro, o caminho dessa porta estreita. Que Nossa Senhora, ela levante esses santos com urgência, porque se não tiverem esses santos para nos guiar no caminho da santidade, com as suas próprias vidas, com o seu exemplo, com a sua experiência profunda de Deus, nos perderemos nos nossos projetinhos, com muitas orações, com muitas penitências, comungando até muitas vezes, mas sendo ainda no fundo do coração senhor de si mesmo. Eu que mando, eu que sei. E aí vai para o purgatório, não entra no céu. Rezemos pelos judeus, pelos islâmicos, rezemos pela unidade da igreja, a unidade dos cristãos, e supliquemos a Deus essa intervenção divina, misericordiosa, porque em toda a história da igreja, toda, nós nunca vivemos uma crise tão grande. E já dizia São José Maria Escrivá, essa crise é a crise de santos. Glória ao Pai, ao Filho e Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.